Frente Parlamentar SP Agro homenageia ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues e mais. Seminário sobre transição energética em países de clima tropical debate soluções para a segurança alimentar. Audiência pública houve pacientes e cuidadores de pessoas com hemofilia no estado. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Rede Alesp, segunda edição. Olha, a Alesp promove 2 eventos nesta noite organizados pelo mandato do deputado Itamar Borges, do MDB, sobre a agropecuária de São Paulo. Olha, o primeiro é uma reunião da Frente Parlamentar SP Agro. O outro será uma sessão solene em homenagem ao ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Muito bem, quem vai acompanhar tudo ao vivo é a repórter Marcela Vasconcelos. Marcela, boa noite para você. Os 2 eventos aí ao mesmo tempo, provavelmente no plenário Juscelino Kubitschek, que é uma sessão solene também. Boa noite para você, traga suas informações. Boa noite para você, Sérgio Everton, para quem acompanha a programação aqui da Rede Alesp, é isso mesmo. O setor do agro reunido aqui no Salão dos Espelhos da Assembleia Legislativa de São Paulo para logo mais juntos acompanharem aí no plenário Juscelino Kubitschek o relançamento da Frente Parlamentar SP Agro. Essa frente parlamentar que é muito importante e que tem dialogado ao longo dos últimos anos aí com o setor, diversos setores inclusive que contemplam aí o agronegócio paulista, que é gigantesco, trabalho coordenado pelo deputado Itamar Borges. E por que do relançamento dessa frente parlamentar? A discussão principal é em relação ao anúncio aí do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs ao Brasil uma série de tarifas. E o setor do agro é o principal atingido por essas tarifas. Vários setores, como por exemplo o café, que é massivamente produzido aqui no estado de São Paulo, deve ser impactado, o café que já está tão alto. Além disso, o setor da agropecuária também exporta muitas carnes para vários países do mundo, inclusive para os Estados Unidos. Então, a preocupação é justamente analisar aí o cenário dos próximos 6 meses, pelo menos. Os analistas com quem eu conversei um pouquinho mais cedo, Sérgio, apontaram já um cenário bastante preocupante por aqui. Eles devem participar da coordenação aí dessa frente parlamentar, junto dos deputados e também do deputado Itamar Borges, que vai coordenar todo esse trabalho. A gente vai acompanhar, vai trazer detalhes ao longo da nossa programação para informar você sobre aí as opiniões de vários setores do agronegócio que massivamente falam sobre a necessidade de usar a frente parlamentar, a reunião de todos esses setores, justamente para articular junto com o governo de São Paulo e outros governos, inclusive o governo federal, medidas que possam aí auxiliar o setor, socorrer o setor para a perspectiva de futuro, né, considerando os próximos 6 meses, ou melhor, e também o próximo ano, por exemplo. Um balanço que deve ser aí sentido aos poucos não só pelo setor, mas pelo consumidor brasileiro também. E por que de tudo isso? Os Estados Unidos acaba sendo um dos principais compradores da maior parte dos produtos que são produzidos pelo agronegócio aqui em São Paulo e também no país. A gente destaca, inclusive, para você que o plenário Juscelino Kubitschek vai receber também uma homenagem, ou seja, o colar de honra ao mérito deve ser entregue ao ex-ministro da Agricultura e engenheiro agrônomo, o Roberto Rodrigues, por sua trajetória e também por fazer parte dessa articulação. A gente vai acompanhar tudo, traz os detalhes ao longo dos nossos telejornais. Eu volto com você. Ok, Marcela, portanto, daqui a pouco acontece essa sessão solene e a entrega do colar de honra ao mérito ao ex-ministro. Ótima cobertura para você e um bom trabalho. Olha, pela manhã, uma outra sessão solene entregou o colar de honra ao mérito legislativo a um outro representante do agro paulista, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária, João Martins da Silva. A proponente da sessão solene para a outorga de colar de honra ao mérito legislativo ao senhor João Martins da Silva Júnior, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, foi a deputada Edna Macedo, do Republicanos. Nós temos que prestigiar aqueles que fazem a diferença no nosso estado, no nosso país. Então, nada mais justo do que homenagear o doutor João Martins. Ainda, segundo a parlamentar, um grande líder que nos instiga a buscar um futuro melhor e mais humano.
João Martins da Silva Júnior é formado em administração de empresas pela Universidade Federal da Bahia. Ao longo das décadas, acumulou os cargos de presidente do Conselho da Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural da Bahia e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Bahia. Desde 2017, é presidente da CNA. Além disso, é fundador da Agropecuária João Martins S.A. Tenho certeza que quem está recebendo não é João, é a nossa instituição. É a CNA pelo trabalho que faz em defesa dos produtores rurais, está sempre, não brigando, mas sempre defendendo e buscando o que é certo, o que é que o produtor rural precisa, acima de tudo, o que é que o agro brasileiro precisa. Pelo que ele representa e faz pelo agro nacional, pela geração de emprego, né? Uma pessoa que busca o desenvolvimento econômico e sempre unindo capital e trabalho, né, na busca de alternativas de fazer com que o Brasil possa crescer e se tornar o que já é uma potência, né, no mundo agro. Ao longo de sua gestão à frente da CNA, João Martins tem atuado lado a lado com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, na defesa de temas que impactam diretamente os produtores paulistas. O doutor João tem feito um trabalho magnífico, fortalecimento principalmente do pequeno e médio produtor, para aumentar sua renda. E, ao mesmo tempo, ele tem trazido para São Paulo os centros de excelências, onde nós vamos trabalhar tanto a população de São Paulo como do Brasil aqui em São Paulo. Também presente à solenidade, os secretários da Saúde do Estado de São Paulo, Eleusis Paiva, e o secretário de Turismo, Roberto de Lucena, que destacaram o importante trabalho de João Martins da Silva. O grande mérito que todos nós devemos a ele é que, num momento como nós estamos vivendo hoje, já foi falado pelo Luciano, no momento de um país dividido, no momento de polarizações, nós precisamos de líderes com essa estatura, com a sua estatura, João. Líderes que consigam agregar os diferentes pontos. Quando a Assembleia Legislativa faz essa distinção, esta homenagem ao doutor João Martins, todo o povo do Estado de São Paulo, através da Assembleia Legislativa, está reconhecendo o seu papel, a sua importância, o seu valor, o seu significado, e está participando desta homenagem. E a Assembleia Legislativa também promove hoje um seminário para discutir sobre o impacto da fibromialgia na vida de quem sofre com essa enfermidade aqui no estado de São Paulo. Muito bem, quem vai falar com a gente agora ao vivo e traz todos os detalhes é a repórter Beatriz Moreno. Beatriz, bem-vinda aqui ao nosso jornal da Rede Alesp. Boa noite para você. Traga suas informações. Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Jornal da Rede Alesp, segunda edição agora. Olha, eu estou aqui então no auditório Teotônio Vilela para acompanhar, né, esse evento que trata de trazer a fibromialgia também como deficiência, mas também a regulamentação, né, de um protocolo para o tratamento da fibromialgia e de outras doenças ali correlacionadas. Ao meu lado está o deputado Rafa Zimbaldi, que é o responsável, né, por promover esse seminário de hoje. Deputado, queria falar um pouco sobre a importância, né, de trazer o projeto de lei, inclusive foi protocolado no dia 5 desse mês, dia 5 de agosto, 699 de 2025, para trazer então um protocolo, né, para o tratamento da fibromialgia e outras doenças relacionadas a esse tipo de disfunção, né? É isso, Beatriz, agradecer a oportunidade aqui da TV Alesp, momento muito importante, né? O seminário é para conscientizar e também trabalhar por todos os fibromialgicos do estado de São Paulo. Nós apresentamos um projeto de lei reconhecendo a fibromialgia como deficiência aqui no estado de São Paulo, foi aprovado por unanimidade aqui na Assembleia. Infelizmente o governo do estado vetou, né, o governador vetou, mas agora nós temos um novo momento, até porque o Congresso Nacional aprovou, o presidente da República sancionou, ou seja, é reconhecida a fibromialgia como deficiência em todo o país. E agora o momento é de regulamentação. Então, o seminário já estava marcado antes mesmo até da aprovação da legislação federal e hoje nós vamos receber aqui vários técnicos. Além de fazer a conscientização, é a regulamentação que nós já protocolamos aqui, a regulamentação e reconhecimento do Estado de São Paulo
de todos os fibromialgicos como deficiente aqui no estado. E o deputado trabalha bastante, né, com essa questão da saúde. Inclusive, no ano passado também foi aprovado um projeto de lei que visa obrigatoriedade, né, de indicar produtos lácteos usados em restaurantes. Mas hoje, quando a gente fala aqui da fibromialgia, a gente está falando também de uma parcela muito grande das mulheres, né, do estado de São Paulo e de todo o país, por ser uma doença que afeta majoritariamente 7 vezes mais mulheres do que homens. Beatriz, hoje a fibromialgia atinge muito mais mulheres do que homens, né? E muitas vezes a fibromialgia ela é encarada por pessoas que não têm a informação como algo de corpo mole, a frescura, né? Pessoas que não querem trabalhar. E muitas vezes, por exemplo, num período de frio, como nós estamos agora, é o momento que mais atinge essas pessoas. Então, é importante, quando a gente fala de deficiência, é importante que os empregadores, aqueles que empregam, né, os empreendedores, saibam quando você está lidando com um deficiente, né, e a fibromialgia não é algo que você consegue enxergar, né, é uma doença oculta e que muitas vezes as pessoas não entendem, né, por que está pegando uma fila prioritária, por que está faltando no momento de trabalho. Então, isso tudo, esse reconhecimento é importante porque nós damos mais condições a essas pessoas com fibromialgia. E também, além de todo esse reconhecimento, né, o Sistema Único de Saúde é algo muito importante para dar prioridade no atendimento. Então, um atendimento multidisciplinar para atender todos os fibromialgicos do estado de São Paulo. Deputado, muito obrigada pela participação no Jornal da Rede Alesp. Vou liberar o senhor para dar início aí ao evento. E olha, vários nomes aqui muito importantes, Sérgio, para falar, então, especialistas em dor, especialistas em ortopedia, até inclusive em psicanálise, né? Porque também é uma doença que afeta a questão emocional. E quem quiser acompanhar todo esse evento completo, né, o seminário completo, pode acessar o canal da Alesp e acompanhar na íntegra o seminário de hoje, promovido então pelo deputado Rafa Zimbaldi. Eu volto com você aí no estúdio. Ótima iniciativa do deputado. Aliás, é uma dor, né, que é generalizada nos músculos e articulações. Só quem sabe mesmo e que sente como é horrível essa dor é quem tem. Olha, Beatriz, obrigado pelas suas informações, um ótimo trabalho e ótima cobertura para você. Olha, com foco na saúde e segurança do consumidor, o PROCON de São Paulo lança uma nova cartilha educativa que aborda os riscos da automedicação, as diferenças entre os tipos de medicamentos e o uso equivocado de suplementos alimentares. O material traz orientações práticas, linguagem acessível e canais de apoio para quem enfrentar problemas com medicamentos. O objetivo é disponibilizar informações básicas para ajudar, né, o consumidor a fazer um uso mais seguro e adequado desse tipo de produto. A cartilha traz informações claras e didáticas voltadas à proteção da saúde, com destaque para os cuidados na escolha, o que observar durante a compra, direito à informação, cuidados com o uso, entre outros pontos essenciais. Os materiais de orientação desenvolvidos pelo PROCON ficam disponíveis gratuitamente para a população no site procon.sp.gov.br, além de serem distribuídos em datas e eventos específicos e nos postos de atendimento da instituição. A Assembleia Legislativa de São Paulo sediou o seminário Transição Tropical, Soluções para a Segurança Alimentar. Veja agora na reportagem. O evento discutiu a agroecologia como potência para garantir a segurança alimentar, além das oportunidades de crescimento e expansão no setor. 2 painéis reuniram agricultores, especialistas, pesquisadores e gestores públicos para trocar experiências e debater políticas públicas que incentivem a produção de alimentos de forma sustentável. Esse diálogo é importante para a gente organizar esse ecossistema, né, que envolve tanto a assistência técnica pública, as instituições públicas de ensino e pesquisa, mas também a iniciativa privada, né, as indústrias de bioinsumos. O estado de São Paulo é muito importante na produção de bioinsumos. Os principais produtores de bioinsumos do Brasil estão no estado de São Paulo. Quanto o consumo, né, o consumidor. Então tem um diálogo importante sobre a agricultura e a qualidade dos alimentos, e o estado de São Paulo é um dos grandes consumidores de orgânicos do Brasil.
tem um potencial enorme de seguir impulsionando, né, a partir dessa demanda de qualidade, uma transformação da agricultura, né? Então, acho que São Paulo tem um papel importante, tanto do ponto de vista de um consumidor que pode impulsionar essa indústria, quanto de todo o conjunto de tecnologias necessárias para o produtor rural fazer essa transformação. O seminário é uma iniciativa do mandato da deputada Marina Elou, com apoio da Frente Parlamentar Ambientalista de São Paulo. É fundamental para que a gente possa avançar em ter uma alimentação mais saudável. E a gente tem uma crise da alimentação hoje, a gente precisa avançar em ter uma agricultura mais sustentável que olhe para novos modelos. E a transição ecológica, ter agroecologia, ter orgânicos é vital nesse modelo. Tem a potencial de tornar a agricultura mais barata, mais produtiva e mais saudável. Então, para isso, a gente precisa avançar e a gente precisa destravar a relação para que a produção ganhe escala e atenda todas as pessoas. E vamos agora aos destaques do portal da Rede Alesp. Eu começo esse giro para falar das cidades de Santa Albertina, Badibacite e Vista Alegre do Alto, que recebem esta semana as audiências públicas que vão debater o orçamento estadual para o ano de 2026. Olha, esses encontros eles são promovidos pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp. O ciclo de reuniões começa na quinta-feira, dia 14 de agosto, na cidade de Santa Albertina, às 18 horas. Na sexta, dia 15, as audiências acontecem em Badibacite, às 10 da manhã e em Vista Alegre do Alto, às 18 horas. Também destaco, a Alesp cedia evento de pré-lançamento do livro 21 Histórias que Precisam Ser Contadas. A obra reúne relatos de famílias formadas por pessoas com síndrome de Down. Esse evento tem a iniciativa do deputado Fábio Faria de Sá, do Podemos e do Instituto Daulândia, responsável por compartilhar informações e acolher pessoas com a condição genética. Muito bem, para fechar, mais equipamentos para hospitais da região são a principal demanda de audiência pública do orçamento realizada em Cândido Mota na última sexta-feira. Representantes da população reivindicaram recursos para ampliar atendimento e estrutura das unidades hospitalares. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp anunciou 1.800.000 emendas para a região. No site al.sp.gov.br você confere mais notícias e também informações sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo. A seguir, audiência pública aqui na Alesp houve cuidadores e pacientes da hemofilia do estado de São Paulo. O Jornal da Rede Alesp, segunda edição, vai por um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp, segunda edição. Uma audiência pública sobre hemofilia foi realizada aqui na Alesp. Especialistas e parlamentares debateram as especificidades da doença. O repórter Arthur Neves acompanhou e traz agora os detalhes. O encontro foi no auditório Paulo Kobayashi. Participaram autoridades da saúde, da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, pessoas ligadas a situações ligadas, então, aos hemofílicos. Só para que vocês tenham uma ideia, cerca de 14.000 pessoas têm hemofilia no Brasil, uma doença rara causada pela falta de um dos fatores de coagulação no sangue, o que leva a sangramentos constantes. No estado de São Paulo, mais de 2.500 são hemofílicos. O tratamento mais tradicional
tradicional para prevenir as hemorragias está disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas muitos pacientes, né, e cuidadores enfrentam dificuldades para aplicar a terapia em casa. Cerca de 59% dos cuidadores não conseguem infundir o tratamento em casa e mais de 60% enfrentam limitações físicas permanentes. É preciso um tratamento mais eficaz. Por isso que o deputado Gilmacy Santos resolveram abrir as portas aqui do Palácio 9 de Julho para que as mães de hemofílicos pudessem ser ouvidas, inclusive não somente pelos parlamentares, mas também por toda a sociedade civil. É interessante a gente ressaltar que durante a fala que o deputado Gilmacy Santos cobrou, inclusive, do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, uma eficácia no acompanhamento de pessoas com hemofilia. Essa audiência pública pretende, na verdade, cada vez mais trazer à luz essa situação dos hemofílicos e que seja, de fato, eficaz, inclusive, para o orçamento público em todos os municípios do estado. Olha, esse é o mês dedicado à campanha Agosto Lilás, que conscientiza sobre o combate à violência contra a mulher no estado de São Paulo. E estão disponíveis 41 abrigos dedicados para o acolhimento, né, das mulheres, totalizando aí 682 vagas. Agora, se você, for testemunha ou estiver passando por uma situação de violência, pode registrar sua denúncia pelo telefone 180 e, em caso de emergência, acione a Polícia Militar pelo 190, 190. Instituto Daulândia lançou em ato solene na Assembleia Legislativa um livro que reúne relatos reais de mães, pais e responsáveis por pessoas com a síndrome de Down. O Instituto Daulândia é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2021 que busca acolher famílias que recebem o diagnóstico da síndrome de Down. O grupo atua principalmente por meio do acolhimento emocional e compartilhamento de experiências, criando uma rede de apoio para essas famílias. Além disso, também são criadas ações que contribuem para uma sociedade mais justa e inclusiva. É uma rede de apoio para as famílias que recebem o diagnóstico da síndrome de Down. Tanto as famílias que recebem o diagnóstico na hora do parto, como pós-parto também, e famílias de crianças, adolescentes e adultos com síndrome de Down também. O Instituto realizou na LESP o pré-lançamento do livro 21 Histórias que Precisam Ser Contadas. A publicação reúne relatos reais de familiares, amigos e responsáveis por pessoas com síndrome de Down e que se abriram para compartilhar vivências e os desafios enfrentados no dia a dia. Foi pensado em relação a tudo, principalmente ajudar as outras famílias que estão passando por isso agora, né? E deixar para a história, né? Para os nossos filhos, registrado mesmo a história da vida deles e ao mesmo tempo, a gente conhecer também as outras famílias, assim, entender que também... São coisas incomuns que a gente tem, que a gente vive, né? Situações em comum. E foi muito importante, foi um momento muito emocionante poder reviver tudo isso e colocar no papel. O deputado Fábio Faria de Sá esteve presente no evento e falou sobre a importância de buscar uma sociedade mais justa e igualitária. Eu sempre falo que eu não estou aqui para aprender, eu estou aqui para conviver com elas, com essas famílias que ensinam as outras famílias que quando recebem esse diagnóstico parece que o mundo desabou. E pelo contrário, é um amor que chega na família dessas pessoas. Existe a exclusão dentro da inclusão. E quando a gente fala de inclusão, tem que abraçar todo mundo. Olha, no último dia 7 de agosto foi celebrado o Dia Nacional do Documentário Brasileiro. A data foi escolhida em homenagem ao cineasta Aunei São Paulo. E o estado de São Paulo é a referência quando se fala em produções documentais. O repórter Jeremias Gomes tem mais informações. Este mês de agosto marca as comemorações do Dia Nacional do Documentário Brasileiro. Olha, a data 7 de agosto foi escolhida em homenagem a Aunei São Paulo, que é uma referência nesta área. E quando o assunto é cinema documental, São Paulo, o estado de São Paulo, é uma referência. Nós temos, por exemplo, os eventos DOC São Paulo, DOC SCP, e também o evento É Tudo Verdade, que reúne cineastas, artistas e também produtores
com players internacionais também que participam, viu? O circuito São Paulo Cine, ou SP Cine, leva também sessões gratuitas ou a preços populares para toda a capital paulista. É bom sempre lembrar que cinema documental não é apenas entretenimento, mas são ferramentas para a educação, também geração de emprego e educação. A Alesp, além de promover debates e audiências públicas nesta área, como na Comissão de Educação e Cultura, ela também aprova o orçamento público que destina recursos para o audiovisual no estado de São Paulo. Lembrando que você pode acompanhar também os nossos documentários produzidos pela Rede Alesp. O último foi em 1932, a Revolução Paulista, quando São Paulo enfrentou o Brasil. Você pode colocar no YouTube Alesp e você vai chegar no documentário, vários documentários. Este, por exemplo, já está chegando a 200 mil visualizações. Então, se você gosta, é só acessar também. Jeremias Gomes, Rede Alesp. Olha, a relação entre o humor e a lei, quando pensamos em liberdade de expressão, ainda é controversa. O evento promovido pelo deputado Guto Zacarias, do União Brasil, saiu em defesa da liberdade de expressão para os humoristas. Veja na reportagem. Acredito que o humor, ele pode ser, escrachado, ele deve ser exercitado, mas ele tem que ser respeitado e limitado também. Você pode estar achando graça, mas vai usar como humor a alguém, né? Vai usar algo que pode machucar muito alguém ou machucar um grupo. É uma coisa que acho que a gente vê bastante. E por mais engraçado que possa ser, uma hora acho que a vítima da piada vai acabar sendo você. Antigamente a gente era muito comum fazer piada com alguns temas polêmicos, como racismo, como machismo, como homofobia, né? E são coisas que perderam um pouco a graça, né? Eu acho que talvez não necessariamente. Acho que a sociedade mudou, né? E aí algumas coisas que antes eram engraçadas hoje não são tão vistas mais com tanta graça. Para discutir os limites legais da comédia no país e avaliar medidas jurídicas com relação à atuação de humoristas brasileiros, o deputado Guto Zacarias, do União Brasil, promoveu o Fórum Nacional da Liberdade do Humor. Nossa função é defender basicamente a liberdade, não só a liberdade de imprensa, a liberdade política, a liberdade de expressão, mas sobretudo a liberdade de humor, a liberdade de poder fazer piadas. O evento contou com a presença de especialistas na área jurídica e comediantes. Pauta de interesse de todos, não é uma bandeira de determinado lado, né? A liberdade do humor que acaba estando vinculada com a liberdade de expressão, que de certa forma ela já é prevista na lei, né, no artigo 5º. Então, acho importante a gente estar trazendo esse debate à tona. A liberdade de expressão, como direito fundamental, não pode ser considerada absoluta e proíbe discursos de ódio, incitação à violência, discriminação e preconceito. Mas é preciso também respeitar as atividades artísticas, incluindo o humor. O Brasil inteiro está discutindo a questão de liberdade de expressão, a questão das redes sociais e tal. E o humor faz parte disso, né? Muita gente faz humor com temas sensíveis, isso sempre foi feito. E aí a sociedade brasileira inteira está discutindo se isso pode ser enquadrado como crime, se não pode, olhando os outros países que têm modelos muito diferentes. Nós ainda estamos engatinhando nessa discussão. Olha, vamos saber agora da agenda aqui da Alesp para amanhã, terça-feira, 12 de agosto. 9 da manhã, o programa Alesp de Portas Abertas recebe alunos da Escola Municipal de Educação Fundamental, Dona Chiquinha Rodrigues. A organização é da Divisão de Comunicação Social da Alesp. 1 da tarde, no auditório Paulo Kobayashi, capacitação do Sistema Eletrônico de Gestão das Emendas Parlamentares. Solicitante é o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos. 1h30 da tarde, programa Alesp de Portas Abertas recebe alunos da Escola Municipal de Educação Fundamental, Engenheiro José Amadei. A iniciativa é da Divisão de Comunicação Social da Alesp. Às 2 da tarde, no plenário Juscelino Kubitschek, tem a 101ª sessão ordinária transmitida ao vivo pela Rede Alesp. 3 da tarde, no auditório Teotônio Vilela, audiência pública sobre o PL 88 de 2025, que dá gratuidade aos trabalhadores do transporte público nas linhas de trem e metrô no estado de São Paulo. Solicitante é a deputada Mônica Seixas, do Movimento Pretas do PSOL. Também às 3 da tarde, no plenário Tiradentes, acontece uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos
do Consumidor para a eleição do vice-presidente da comissão. 4h30 da tarde, no plenário Juscelino Kubitschek, tem a 101ª sessão ordinária com a ordem do dia. Acompanhe tudo o que acontece no estado de São Paulo e também no Parlamento Paulista pelas nossas redes sociais. Jornal da Rede Alesp, segunda edição, termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Rede Alesp a serviço do cidadão. O trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance. Ótima noite para você e até amanhã.